Tá legal. Então tá, bom dia para vocês, é um prazer estar aqui, participar desse projeto tão interessante. Peraí, Tá. desculpa, eu olho para cá ou para cá? Pra cá, pode conversar. É melhor pra mim? Eu me toquei que eu É precisava. melhor. Tá bom. Aí nas pausas eu posso mudar de Tá lugar. legal. Tá? Tá, só porque vocês não falaram, então eu fiquei meio. Tá. Não, mas é quebrado, não faz hora que eu mesmo. Então, bom dia. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder colaborar nesse projeto de vocês tão interessante. Eu particularmente tenho o maior apreço pelo tema. E meu nome é Paulo Fontes, eu sou professor aqui do Instituto de História da UFRJ, sou historiador e sou especialista em História Social do Trabalho, mas ao longo aí da minha carreira eu tenho trabalhado também com o tema do futebol, em particular o futebol de várzea, futebol amador, conhecido como futebol de várzea, em particular na relação do futebol de várzea com o associativismo na cidade de São Paulo. Eu fiz alguns artigos sobre isso, desenvolvi alguma pesquisa, tinha a intenção disso virar um livro, acabou nunca virando porque a vida, como diz um dos times, é uma vida louca. Mas eu tenho interesse na temática e pretendo um dia, quem sabe, voltar a trabalhar com esse tema tão interessante. Então, mais uma vez agradeço o convite de vocês. Obrigado, Paulo. Um tema que eu sei, assim, um livro que eu li no Nordeste de São Paulo. No momento da pesquisa ou na escrita, quando você se deparou com a várzea, assim? Queria que você falasse um pouco daquela várzea. Tá. Bem, o chamado futebol de várzea é um fenômeno social em São Paulo que atravessa o século XX, né? Se a gente pensar o surgimento, a própria origem do futebol, né? Se a gente pensar, o futebol nasce como futebol de várzea. Aliás, literalmente na várzea, porque ele começou na várzea do Carmo, em São Paulo. O termo, inclusive, vem daí, né, a ideia das várzeas, dos terrenos planos, alagadiços, né, como que um termo que acabou ganhando uma conotação nacional. É curioso pensar que em lugares como, sei lá, o próprio Rio de Janeiro, onde a gente está, que não teve várzea no sentido paulistano da palavra, mas o termo também é utilizado aqui, é utilizado na Bahia, no Rio Grande do Sul, em vários lugares. Mas, como eu dizia, né, o futebol de várzea, o futebol amador, ele até, digamos, os anos 30, é algo muito, enquanto o profissionalismo não vence, digamos assim, a construção do futebol, né? Na verdade a gente só tem futebol amador. Claro que esse futebol amador é permeado, né, nos anos 10, 20, pelas tensões do profissionalismo que já se colocavam, tensões que, diga-se de passagem, continuaram o tempo todo, mesmo no futebol de várzea. Vocês mesmo sabem disso, que hoje essa fronteira entre o que é amador, o que é profissional, continua tênue no futebol, no chamado futebol de várzea, né? As expressões mudaram, né? Futebol raiz, futebol Nutella, seja lá o que for, mas essa tensão de receber para jogar é uma tensão que permaneceu ao longo desse período todo, mas acho que dá para a gente falar que a partir do final dos anos 20, nos anos 30, pegando o exemplo de São Paulo, quando se estabelece uma cisão mais clara entre o futebol, digamos, para ser assistido, o futebol como espetáculo, né? Ou seja, o futebol profissional, e o futebol para ser praticado, o futebol como lazer, como fruição, né? Essas fronteiras também sempre foram muito tênues, mas a partir dos anos 30 dá para dizer que a gente começa a ter essa separação anos 20, 30, essa separação de uma maneira mais nítida. Como eu disse, isso sempre foi muito poroso, mas que é o que acabou entrando no nosso imaginário como futebol com F maiúsculo, digamos assim, o futebol profissional, o futebol como espetáculo, como negócio, né? Isso é bem presente, o futebol onde o papel, digamos,
das classes populares era fornecer, obviamente, o pé de obra, mas principalmente ser o espectador, né? E o futebol, como eu disse, como fruição, como lazer, como prática. Entretenimento, como prática, né? Bem, eu posso? Claro. É porque... Depois vocês vão editar tudo isso, né? Então, não, mas tá muito bom. Nossa. Não. Mas, ó, já nesse período que você está falando, algumas fontes, tipo o jornal, já começa a classificar esses setores populares que estão jogando bola ali, né? E aquilo vai se multiplicando. Uhum. E o quanto que dá pra falar dessa atitude que vem da história do Brasil, da elite com os setores populares? Dá pra gente fazer essa relação? Claro, ótimo. Não, boa pergunta. Uhum. Eu vou chegar nisso, mas só deixa eu complementar uma coisa que eu queria dizer, tá? Tá, então, assim tá bom demais. Pra mim, como pesquisador da história dos trabalhadores, das classes populares, dos movimentos sociais, o futebol sempre pareceu uma coisa interessante, esse futebol praticado, esse futebol de várzea, futebol amador, porque ele sempre foi muito mais do que a prática do futebol, né? Na verdade, eu considero que o futebol de várzea ele é um dos principais mecanismos de associativismo das classes populares, porque o futebol de várzea ele implica na construção de clubes populares, de times, de articulação dessas pessoas que em geral baseadas nas suas comunidades de origem, mas não só, vou falar um pouco mais disso, né? Então você começa a ter ali uma expressão muito clara de organização popular. O futebol é muito mais do que a prática do futebol, ele é uma expressão de um tipo de organização que ultrapassa inclusive os seus praticantes. Claro, se a gente for ver historicamente, na esmagadora maioria dos casos eram homens jovens que faziam essa prática. Só que em torno do futebol de várzea sempre existiu mais gente do que esse perfil homens jovens populares. Mulheres, crianças, idosos estão na torcida, ou estão na organização do clube, ou estão naquele entorno. Muitas vezes estão praticando também, não podemos esquecer que mulheres e crianças sempre praticaram. Claro que mulheres sempre com uma restrição muito maior, o futebol de várzea, o futebol em geral, sempre foi um lugar muito sexista, muito machista. Isso felizmente tem mudado inclusive principalmente pela pressão das mulheres. Mas o futebol amador como fenômeno social, ele é muito mais do que a prática do esporte. Ele é um fenômeno de organização popular. E é esse tema que me interessava. Me interessava por causa, inclusive, da sua questão, né? O lugar das classes populares no imaginário da elite, historicamente, no país, é o lugar da subalternidade, é o lugar é o não lugar, né? O lugar dos serviçais, é o lugar de certa forma, o futebol de várzea, eu ousaria dizer, é um espaço de autonomia dessas classes populares em relação às classes dominantes. Eles organizam os jogos, eles organizam os festivais, eles organizam os campeonatos. Ao fazer isso, eles têm que se conectar com gente de outros lugares, de outros bairros. Isso tudo gerou um circuito muito forte do esporte popular desde os anos 30. Então, isso que eu quero marcar. O futebol, desde os anos 20, mas eu estou marcando os anos 30 por causa do profissionalismo, por causa dessa separação. Tá? A gente tem fontes que mostram mais de 3 mil, 4 mil clubes. Desculpa. Pode. Desculpa. Você quer falar com quem? É uma informação só. Aqui é a minha sala. Com quem você vai falar? Desculpa. Então, eu li a Secretaria de História. Lá do outro lado. Essas portonas gigantes. Fala. Não é não? Oi. Imagina. Tranquilo, moço. Essas portonas gigantes que faz isso. Pois é. Mas você consegue, Paulo? Tava monstro. Voltado à parte. Consigo. Os anos 30. Não, então. Eu estava dizendo que o futebol sempre foi mais que a prática e ele, Aí estava falando do lugar da subalternidade, né? Eu já estava nisso. Então,
Peraí. Desculpa. Não, tá tranquilo. Então, eu acho que assim, como emergem, né, a gente tem dados que mostram mais de 3 mil clubes nos anos 30, isso só depois da Segunda Guerra, isso se ampliou demais, isso que a gente pode chamar de um circuito do futebol de várzea, porque ele começa a levar esse nome, né? O nome se populariza mesmo a partir dos anos 30, 40, porque é um nome que marca uma diferença em relação ao futebol profissional, tá? E é curioso, né? Porque o termo adquiriu essa conotação, digamos, pejorativa, né? Várzea virou sinônimo de alguma coisa que não é muito organizada, que é bagunçada, que é amadora, né? No sentido negativo do termo. E é uma injustiça completa, isso é mais um efeito, esse caráter pejorativo é mais um efeito, digamos, do preconceito social em relação às camadas populares. Porque eu diria que não tem nada mais organizado do que o futebol de várzea no Brasil, falando bem sinceramente. Ele é muito mais organizado do que o futebol profissional. Para começar, ele traz uma auto-organização popular, porque imagina o que é organizar um circuito numa cidade crescendo, que estava crescendo como a cidade de São Paulo, que envolva vários bairros, envolva festivais, você organizar uniforme para todo mundo, organizar os jogos, organizar a arbitragem, organizar uma série de elementos do jogo e do entorno do jogo, exige uma auto-organização popular fantástica. E isso o termo várzea como termo pejorativo perde de vista, né? Isso eu diria que vale até os dias de hoje em alguma medida, né? Mas o que era a várzea, né? Vamos pensar um pouco. Eu estudo principalmente a esse período dos anos 40, 50, 60, né? Quando esse circuito talvez tenha atingido o seu ápice. A várzea, para muitos cronistas, né, virou, como é que ele chamava? Era o berço do futebol. Esse termo, vocês já devem ter ouvido falar, um termo muito utilizado. Por que era o berço do futebol? Porque havia essa ideia, e era verdade, ela era concreta, de que os grandes craques, os grandes jogadores, se a gente pega as seleções da época de ouro do Brasil, entre os anos 50 e 70, né, a grande maioria deles veio da várzea, né? Você tem, por exemplo, nesse livro que eu ajudei a organizar, tem um artigo de um pesquisador francês, que é o Clément Astruc, e ele faz uma análise que ele pega a trajetória dos jogadores que foram para a Copa do Mundo. Ele pega todo como se fosse uma prosopografia, né? Uma história, uma trajetória desses jogadores. A imensa maioria, até os anos 80, veio da várzea, veio de algum tipo, no Brasil todo. Pode ver que o termo berço do futebol fazia um sentido, não era? Porque era. E com a várzea vem também um certo imaginário, né? Porque o que a várzea é? São condições, nesse imaginário, né? Condições mais precárias de jogo, então o cara não tem que driblar só o adversário, ele tem que driblar o morrinho. Isso daria para ele características de jogo que seriam úteis, habilidades que seriam úteis quando ele fosse para o futebol profissional. Isso somado a um certo imaginário da mestiçagem, né, que muito forte no Brasil ao longo do século XX, a ideia de que o povo brasileiro é um povo mestiço e, portanto, ele tem características inatas que o futebol acaba sendo um dos símbolos. Ele sabe jogar futebol quase que de maneira... Nasceu sabendo. Porque ele é mestiço, porque ele sabe driblar, tem a finta, sabe sambar, sabe a capoeira, sabe esse tipo de construção cultural. Então, a várzea se adequa muito a isso. É como se da pobreza nascesse a riqueza do futebol, né? E a várzea um pouco simbolizou muito isso, né? Tanto é que, para os mais nostálgicos, o fato do futebol hoje, a maioria dos jogadores não virem mais da várzea, né? São mais exceções que você tem, né? Virem das escolinhas dos clubes, ou do futebol de salão, em alguns casos, há outros mecanismos de construção de um jogador hoje,
né, mais, entre aspas, profissionalizados, né? Para os mais nostálgicos, isso é a prova de um futebol menos... um futebol mais robótico, menos autêntico do que foi o futebol brasileiro antes. Então, a ideia de autenticidade está muito relacionada com a várzea. Então, ela tem um lugar... É curioso. Se de um lado ela tem um lugar, que é esse lugar, digamos, da precariedade, da pobreza, e da desorganização, né? Por outro lado, ela tem um lugar, digamos, da autenticidade, um lugar da força do povo brasileiro. E isso, a meu ver, isso é muito a cara do pensamento social brasileiro ao longo do século XX. Essa ideia que as elites, parte das elites tem de uma certa repulsa em relação ao popular, mas uma outra parte também uma certa idealização, uma certa admiração, né? Onde a coisa da miscigenação, da democracia racial entra, de certa forma, nesse jogo. Então me parece bem interessante essa dicotomia que a várzea nos traz. Mas, do ponto de vista da história social, do ponto de vista que eu conheço mais, né, onde a gente pode localizar a várzea? Eu acho que nos anos 30, 40, 50, 60, vamos pegar nesse período aí que eu estudei mais, eu acho que você tem dois principais espaços de articulação do futebol de várzea, né? Um é o espaço do trabalho, né? As fábricas, os locais de trabalho em geral, o futebol rapidamente entrou, se a gente olhar, na verdade o primeiro jogo de futebol do Brasil é um jogo entre times de trabalho, né? Light contra, esqueci outro, né? Mas assim, são empregados, né, que vieram lá da Inglaterra, toda aquela história, né? No Carmen foi o inglês. Do inglês, então, mas era gente que trabalhava. Então, essa tradição de você ter, especialmente as fábricas, mas não apenas as fábricas, no caso de São Paulo, muito as fábricas, né, como lugares que estimulavam a prática do futebol. Não é só São Paulo, né? Você pega aqui no Rio, o Bangu, por exemplo, famoso, né, por causa da fábrica têxtil. Né? Mas em São Paulo isso foi imensamente... O Bangu é um caso excepcional porque é um time que se profissionalizou. Sim. Em geral, esses times ficaram restritos a uma forma de lazer e dominação que os empresários viram no futebol como uma possibilidade de dar algum tipo de lazer, algum tipo de... A própria prática do futebol exige uma certa disciplina que dialoga com a disciplina fabril. Você tem o seu lugar, a sua posição, você tem que fazer tal tarefa, que tem muito a ver com a própria disciplina do trabalho. Então, o futebol de fábrica, digamos assim, o futebol relacionado ao trabalho, foi ao longo dos muitos anos, hoje isso é menor, embora ainda exista, mas foi ao longo de muitos anos um dos espaços principais da prática de futebol e da prática desse futebol amador, digamos assim. Eu sou velho o suficiente, embora não seja tão velho, mas sou velho o suficiente para lembrar de um campeonato que até sugiro para vocês irem atrás, nos anos 70, 80, eu lembro dos anos 80, havia um negócio chamado Desafio ao Galo. Esse aí está muito presente. Imagino. E se vocês forem ver, lá nos anos 70, 80, boa parte dos times que jogavam ali eram times fabris, times vinculados a lugares de trabalho. E tinha sentido, porque se as fábricas patrocinavam, as estruturas desses times tendiam a ser melhor, né? E por outro lado, então esse foi um grande espaço. A maioria desses times ficou no universo da várzea, um ou outro, digamos, pulou para o profissionalismo. Eu sei, por exemplo, o Votorantim lá em Sorocaba, ou mesmo o Juventus, que embora nasceu colado ali com a indústria Crespo ali na Moca, o próprio Nacional, que tem a ver com os ferroviários, né? Os trabalhadores da ferrovia. Então, há alguns
alguns clubes que pularam para o profissionalismo, mas a maioria a gente pode pensar nesse circuito do trabalho. O outro espaço é o espaço do território, e aí o espaço dos bairros, das vilas. Isso tem muito a ver com a história de São Paulo. São Paulo é uma cidade que se industrializa e urbaniza muito rapidamente ao longo do século XX. E eu diria que o futebol é o esporte dessa urbanização. Em todos os lugares, se você olha as fontes históricas, né, os relatos sobre a formação das periferias da cidade, o espaço do campo de futebol é um espaço central em todos os bairros, né? E em torno desse campo de futebol se articularam clubes amadores, que é isso que eu chamo desse associativismo popular. E esses clubes se formaram de várias formas. Se formaram por relações de vizinhança, obviamente, mas por relações de conterraneidade, então migrantes que vêm de mesma região. Então, na minha pesquisa eu vejo vários clubes com nome Bahia, Minas, ou o nome das cidades, Piauí, ou o nome de cidades de onde essas pessoas vieram. Então, a questão da migração e da conterraneidade era um dos fatores de articular. Vamos fazer um clube que, digamos, homenageie, simbolize o lugar de onde a gente veio, né? Ou clubes que nascem para representar aquele território. Então, o Jaraguá, o São Miguel Paulista, o clube vira um espaço de identidade daquele lugar periférico. Hoje a gente chamaria de quebrada, né? Daquela quebrada. Né? Então, esse também é um outro fator identitário de formação desses clubes. Mas há outros. Você pode pensar nos anos 40 e 50, por exemplo, a política entra muito nisso. Tanto a política, digamos, à esquerda, né, o Partido Comunista, por exemplo, estimulou a formação de clubes, mas também a política tradicional, vereadores, né, essa relação entre vereadores, logo a política percebeu que o futebol de várzea era um espaço fundamental de capilaridade no bairro. Mas em geral isso é visto sempre de maneira muito negativa. Os políticos estão tentando controlar o futebol. Eu acho essa visão um pouco empobrecedora, porque na verdade é sempre uma via de mão dupla. Para os moradores, para quem está formando os times, ter relação com o mundo da política, primeiro, às vezes era uma coisa até natural, porque às vezes o vereador é dali, tem alguma relação. Então, há uma conexão, digamos, mais territorial mesmo. Territorial, exato, que passa pela política. As pessoas não gostam da política, mas a política é fundamental. E para, inclusive, ganhar benefícios para aquele bairro, essa relação é importante. Né? E segundo, os moradores, ninguém é ingênuo. Essa relação, ela sempre... Quer dizer, ganhar um jogo de camisa não significa em troca de voto, né? Que virou um imaginário muito forte. Também é uma vantagem, também faz parte do jogo político. Então, essa visão que sempre foi muito vista de maneira negativa, eu não vejo necessariamente como algo apenas clientelista, que é a visão. Eu vejo também como um certo protagonismo das classes populares, que estão agindo de alguma forma no jogo político. Claro que agindo de uma maneira subalterna, porque elas são subalternizadas. Sim. Mas elas estão agindo, há uma ação política e social desses setores. Então, por isso que, por exemplo, vários clubes, quando nos anos 40 e 50 surge com muita força o fenômeno das sociedades de amigos de bairro, ou seja, surge um fenômeno. O que é esse fenômeno? É o fenômeno da organização popular pelo território, de defesa daquele território, numa situação de urbanização muito rápida, onde os benefícios e progresso dessa urbanização não estão chegando da maneira como era esperado para as periferias da cidade. Nesse momento, há uma forte onda organizativa, associativa das classes populares em São Paulo. São centenas de sociedades de amigos de bairro, de associação de moradores,
que emergem nesse processo. E elas emergem articuladas, em muitos casos, com os clubes de futebol. Ou são os clubes de futebol que ajudam a fundar essas sociedades, ou essas sociedades estimulam a formação de clubes. Então há ali nos anos 50 uma conexão incrível entre o futebol de várzea, a organização popular e o jogo político. Nós vivíamos uma experiência democrática dos anos, desde a Constituição de 46, então havia uma expectativa de participação popular. Isso atravessou, claro que nos momentos de ditadura isso ficou mais complexo, mas se a gente olha o final dos anos 70 e os anos 80, esse tipo de questão é retomada naquele momento. Então esse aspecto desse papel do futebol é um aspecto que sempre foi negligenciado nas análises sobre o futebol de várzea. Em parte negligenciado por um preconceito que durante muito tempo existiu entre os acadêmicos de ver o futebol apenas como algo, a famosa frase do futebol como o ópio do povo, certo, algo vinculado à dominação. Uhum. Isso já me parece bastante superado, acho que ninguém mas fala... Perdurou por bastante tempo. Mas perdurou por bastante tempo. Uhum. Então, acho que isso encobriu as pessoas, as análises, de verem, a meu ver, esse papel fundamental que o futebol de várzea teve na construção da organização popular na cidade de São Paulo. Então, com isso que eu estou querendo dizer, que o futebol de várzea vai muito além da prática do futebol de várzea. Ele é uma das organizações mais perenes e mais importantes da história da cidade de São Paulo. Estou falando de São Paulo, mas eu diria que isso pode se espalhar para vários lugares no Brasil, ao longo de todo o século XX e XXI. Com todas as transformações que ele sofre, a ressignificação. Eu sou historiador, então estou falando de um período mais atrás. Certamente hoje vocês vão entrevistar o Daniel, ele vai falar de um período mais recente. Então eu não vou falar sobre as transformações mais recentes, porque eu li algumas coisas, mas não sou especialista. Mas olhando para trás, olhando para a história, eu não teria dúvida de falar desse papel do futebol de várzea, que, como eu disse, vai muito além da prática lúdica do jogo, embora a gente também não deva esquecer a prática lúdica do jogo como um aspecto fundamental. Não estou querendo dizer que o futebol é só as outras coisas, ele também dentro de campo ele também é. E vou dizer mais, eu acho que o próprio futebol, a própria prática do futebol gerou demandas sociais. E talvez a mais importante delas tenha a ver com os campos de futebol. Então, eu sei que isso é um tema atual do futebol amador, mas isso é um tema também bastante antigo, desde os anos 30, e em particular nos anos 50 e 60, quando a cidade está se urbanizando muito fortemente, há toda uma demanda, uma grita por parte dos clubes que estão acabando com os campos de futebol. E, de fato, a urbanização da cidade estava... um campo de futebol é um espaço relativamente grande, é um espaço fantástico para qualquer tipo de empreendimento imobiliário, por exemplo, qualquer tipo de empreendimento. Né? Então, quando a cidade, nos anos 50 e 60, tem um boom industrial e urbano muito forte, essa primeira faixa, digamos assim, essa primeira e segunda faixa de áreas de bairros industriais ali na Zona Leste, na Zona Oeste, né? Então, Brás, Moca, Tatuapé na Zona Leste, Olapa, Freguesia, Água Branca na Zona Oeste, ou mesmo na Zona Sul, Ipiranga, ou na Zona Sul mesmo, Santo Amaro. Toda essa região pede, eu diria que provavelmente centenas ou milhares de campos de futebol. Só para vocês terem uma ideia, todo o entorno das marginais era recheado de campos de futebol de várzea. Em várias memórias de antigos moradores, essa ideia daquele lugar como espaço de lazer, o rio ainda não era tão poluído, as pessoas usavam o rio como lazer, e o entorno do rio era recheado de campos de futebol. Né? E só para dar um exemplo, né? Isso tudo não existe mais. Foi totalmente
arrasado, aplastrado, usado para a própria urbanização, que de alguma forma era algo... não existe inevitável em história, tudo Sim. parte de uma disputa social. Verdade. Mas, claro, não houve, digamos, há um embate social naquela época em torno dos clubes. Um exemplo interessante sobre isso é ali o Parque do Povo, ali na Tá em Bibi hoje. Itaim Bibi, que hoje é um bairro classe média alta, mas era um bairro popular nos anos 40 e 50, e o Parque do Povo, aquele campo, é um exemplo do que tinha ao longo de toda a Marginal. Ele por razões específicas que não vêm ao caso aqui, mas ele acabou sobrevivendo, e nos anos 80, 90, se eu não me engano, ele acabou sendo tombado, e é um dos... Talvez seja o único caso, não sei se tem outro na cidade de São Paulo, ele é tombado Tem um como, em processo é, na Casa Verde. como patrimônio, né, relacionado ao futebol, relacionado às práticas de lazer popular. Né? O Manhani, né, o antropólogo, como é o primeiro nome do Manhani? Esqueci. José, né? José Manhani, né? Inclusive é um dos que dá o parecer para o Condefat, para a Simone Cifrão também, não pareceres para preservação do Parque do Povo. Então eu só estou dando isso como exemplo. Então esse embate nos anos 40, especialmente 50, 60, você tem muita disputa social em torno dos campos. Então isso não é uma coisa do discurso, tanto discurso na Câmara. Aí você vai mobilizar vereadores, vai mobilizar administrações públicas, a prefeitura, vai mobilizar uma parte importante dos praticantes, né, dos clubes. Muitos clubes acabam nesse período. Né? O campo, ter o campo é uma coisa não só simbólica, mas como prática, né? Bastante importante, né? Como ter uma sede, né? É algo que dá concretude a um clube, a um time. Então, muitos clubes desaparecem. Na verdade, o que ocorre com eles é um pouco que ocorre com as classes populares na cidade como um todo. Elas vão se periferizando, elas vão para as franjas da cidade, que é onde hoje o futebol de várzea é mais praticado. Ele deixou de ser praticado mais nas regiões centrais, sendo que essas regiões que eu estou falando não eram centrais nos anos 30 e 40. Elas vão se tornando regiões mais centrais. Então há a mesma expulsão das classes populares do centro ocorre também com os clubes e com os campos. E hoje em dia, aparentemente, também um novo fenômeno parecido está acontecendo, e uma disputa social está acontecendo em torno disso. Então, como eu estou dizendo, não dá para pensar a história dos trabalhadores das classes populares em São Paulo, em vários lugares do país, sem ver a importância que o futebol e o futebol amador, o futebol de várzea, teve na estruturação dessas classes populares. Né? A própria ideia, isso eu trabalho um pouco no meu artigo, né? A ideia da circulação, que é uma ideia inclusive inspirada no Daniel Grata, né? Essa ideia que ele falou no período recente, eu joguei um pouco a análise para trás, né? A ideia de que circular na cidade, né? Uma cidade que é tão baseada em bairros, em lugares, em quebradas, onde as pessoas em geral circulam, quando circulam do bairro para o trabalho, do trabalho para o bairro, e nos fins de semana ficam no seu bairro, né? A cidade, ao contrário de outras cidades na Europa, onde os camadas populares circulam mais pela cidade, a cidade dos pobres, dos trabalhadores, é uma cidade limitada. O futebol de várzea permitia a ampliação dessa cidade. Permitia você conhecer outros lugares, outros bairros, você conectar. Isso teve efeitos políticos. O problema que você via no seu bairro era o problema que você via no outro bairro também. Isso permitiu conexões entre os setores populares muito importantes. Aspecto que quem analisa movimentos sociais, por exemplo, pouco, ou até pouco tempo atrás, pouco olhava. Então esse tipo de questão que me interessa e enfim, acho que era mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Nossa. Como que a gente tá de bateria? A gente tem 20. Caraca. E bateria e cartão ainda tem uns 20. Não, mas ele não tem mais. Deu meia hora aqui.
Bem, se você Deu tiver 35. alguma outra pergunta, eu posso falar, mas assim... Não, a gente Tá bate- legal? Nossa. Tá ótimo. O que você acha? Muito bom. Muito bom Não, mesmo. você falando, eu já consegui encaixar os vídeos que a gente tem. Porque... Assim, Vários o áudio é bonitinho, a língua meio presa, mas é tudo bem, dá um charme, meio Romário. Não, tá excelente. Não chega a ser o Romário, mas... Ai, mano. Não me põe, tira, bota um pó, assim, não deixa brilhar muito, assim. Você mexe aí no... Falando sério, se eu sair feio... Não, essa câmera aqui faz milagre, filho. Então... Lembra que o filho falou? Lembra que o filho falou? Porque até bonito. Um boné pro lado. A gente entrevistou... Mano, assim, é que você foi falando, eu comecei a fazer essa relação de historiador também, de continuidade. Não se preocupa não. Ah, tá, o computador. Fica à vontade. Tipo, a gente tem muito essa noção de que hoje esse boom, mas você falando, esse boom ele é permanente, tá ligado? E isso é muito, muito interessante. Porque a gente tem muito depoimento que casa hoje, mas a gente já consegue, entendeu? Recuar, mas o com papel do consistência. historiador é sempre ser esse chato que vai dizer, olha, tudo isso que eles estão achando que é novo, Não é nada novo. Isso que ficou da hora. Essa que é a brisa que eu tô desde o ano passado, lembra? Eu falo com ele, eu falo, ó, esse tipo de... Lógico, eu não falei nem metade do que ele falou. Mas assim, esse tipo de pensamento a gente tem que ter alguém gravando isso, né? Porque é uma coisa que a gente também compartilha. E tem um senhor, por exemplo, ele tem muitos anos de Várzea, ele é procurador lá de São Paulo. E ele tá tentando tombar o campo de Marte. Eu não sei o nome do campo ali, mas é o campo do Dragões da Casa Verde. É um time da década de 50 ou 60. E eles têm um jogo lá preto contra branco. Meu, uma brisa. A Lilia Schwartz tem um texto sobre esse jogo aí, de preto contra branco. Será que o de lá ou de Heliópolis? Acho que é de Heliópolis, né? De Heliópolis é mais novo, né? E mais famoso também. É. Mas esse da Casa Verde eu acho que é mais antigo. Mais interessante. Sim. Mais E esse cara, ele falou que foi numa audiência e... Ah, não, a gente vai deixar um campinho aí pra vocês. Ele falou, campinho? Aqui tem procurador, tem traficante, tem o espelho da sociedade, falando do jeito dele, né? E assim, forte, tá ligado? Tipo, essa coisa também, pessoas que não só sabem a força dela, mas também falam sobre isso. Uhum. Porque muita gente fica muito na vivência e acaba que você, na hora de montar o filme, você não consegue. Porque você basicamente tem o Duracell, que é um personagem nosso. Joga muita bola, tem muito gol dele filmado. Só que ele esses dias ele soltou uma parada assim, a gente voltando de um jogo. Eu sou da diretoria de um time agora. E eu vou entrevistando esses caras, o técnico, ele. Qual time? O Arvão. O mesmo que eu vi no dia da... E... desde a minha defesa eu vim com a camisa do Arvão. Eu até dei essa camisa hoje. Aí a gente... Eu entrevistando o Damasceno, que é um técnico, muitos anos de Arvão. Aí eu falei, do nada, assim, e aí, Dura? A gente tinha tomado uma cerveja, e aí, Dura? Fez um gol hoje, qual que é a sensação? Aí, fazer um gol é igual gozar. Não. Aí o Damasceno, Duracell, aí não. Mas, Não, mas entendeu? é uma outra filme, muito legal. Então, aí você falando... Eu acho gozar melhor, eu acho. Mas Eu talvez- senti essa força, aí dá pra ele fazer o gol igual pi, entendeu? Meter um pi. Porque aí Nossa, mantém dá pra dar essa um salve ritmo quebrada da parada. também, né? Mantém isso. E porque mantém a linguagem um pouco da... linguagem, e tipo, dá pra gente conectar porque... porque a gente tá um ano nisso, vivendo muito dentro. E esse resgate histórico tava faltando, fala aí, então. Sim. Tem um outro mano que falou, só que ele tem o Museu da Várzea, que ele tem mais de 1000 camisas. Mas que ele legal. é novão e tem toda uma história também, e apaixonadaço por futebol. Aí hoje em dia vai com o celularzinho pros campos, fica fazendo live. É o fino da O bola. Vinhas pode ajudar vocês também. Tá bom. Por exemplo, ele tem um livro... Será que eu tenho isso aqui? Vou fazer uns inserts, né? Sim. Eu vou até dar uma, Pode ir. dar uma circulada, né? Ó, essas coisas aqui é sobre... Botar na mão. Que isso? Olha, eu nunca vi, parça. A Várzea que eu vi. Mostrar pro Fino, eu vou tirar umas fotos. Não é não? Ó, Da fábrica Várzea. Olha isso, pai. Calma aí. Ó. Segundo chute. Que isso? Pô, quanto livro monstro. Ó, tentar ir rapidão, hein? Tá focando. Tá rolando. Essa Diana? Sim, ela vai entrar entrevistar. Diana Mendes, né? É o livro dela. Ela ajuda bastante eu.
Não tenho. Louco. Ó, a Diana. A gente vai entrevistar você, hein, Diana? Cadê? Mostra lá. Acho que foi. O Felipe já viu. Ah, que legal. Lá de Magé? É? Caraca, o Felipe também é um cara. Ali no Lente só tem gente boa, né, mano? Pô, você abandonou a gente? Ah não, Paulo, a vida. Puta. Eu tô brincando. Deu? Esse é um livro interessante sobre futebol amador no Chile. Sim. Tem um documentário sobre o Palestino. O Chile, cara, é um lugar muito. Esse livro é muito legal. Diferenciado, né? Porra, e o futebol amador lá, cara, se envolveu muito. Eles não chamam de vaza, né? Se envolveu pra caramba no Allende. Nas organizações populares. O negócio, porra, aí. O Chile é foda, né? Tá ligado que o Chile é. A galera lá não dá mole, não. Não, verdade. Não, é incrível o Chile. Dá aula lá, Paulo? Oi? Vai dar aula lá? Eu tenho que fazer umas coisas, gente, mas assim, desculpa. Ó, Mas espero que tenha ajudado aí. Não sei Ajudou, se- nossa, excelente. queria achar um mano. Tem um mano que veio do Chile pra ver o jogo do Arvão. Sério? Voltou com camisa, posta tudo, você já viu, né? Já. Posta tudo e ele é de movimento lá. Não, Ele trampa na Fundação Casa. No trampa futebol. na Fundação Como se fosse a Casa. Fundação Casa de lá. do né? Chile. É. Cara, você tem Ó, que. Você tem vou que. encerrar. Pode, Ou continua. Pode encerrar, né? Pode sim. Ah, o Diego, vocês conhecem? Diego de Bade? Diego de viagem, não. Amadores, profissionais varzeando, significado das práticas. Nossa, é muita coisa, mano. Como que eu nunca soube disso? Você não me procura, né? Ai, caramba. Olha, Bernardo Buarque de Holanda, esse mano estuda bastante, né, futebol. Cara, você tem que estudar isso. Posso andar? Pode andar. Não, agora Você tá tem tranquilo. que fazer o seu doutorado sobre isso.